Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito de tudo aquilo que nos aguarda após o arrebatamento, logo depois da vinheta. Todos nós já temos percebido que os sinais dos tempos têm se mostrado cada dia mais. Estamos próximo do fim. As manifestações de representações explícitas de adoração a espíritos malignos e perseguição ao cristianismo no mundo têm se mostrado cada vez mais contundente, ganhando cada dia mais apoio dos governos em todas as partes do mundo. Desde o princípio do mundo, o Criador dos céus e da terra tem deixado claro que respeita as escolhas dos homens. É possível ver isso em Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 e 19. E que estas escolhas sempre lhe trarão consequências de acordo com a escolha pessoal de cada um. Veja Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 a 68. Não perca a oportunidade, irmãos, de ler, refletir sobre este capítulo, bem como Josué, capítulo 1, versículo 8 e João, capítulo 14, versículo 21. Para que possamos ter acesso às 7 promessas de Deus, nós, enquanto Igreja do Senhor, o que precisamos proceder? Atualmente, irmãos, abordar e cobrar à Igreja o que aqui será dito é algo que está em desuso, considerado que os cultos hoje em dia têm sido antropocêntricos, ou seja, o homem é o personagem central nos cultos. Estão falando tudo aquilo que a plateia, a membresia quer ouvir, e exatamente isso. Mas o que é mesmo que as Escrituras Sagradas nos instruem? Que devemos prosseguir da seguinte forma. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz o seguinte, que devemos pregar o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 e diz mais ainda, Marcos 16, 16, aquele que ouve e crê será salvo e o que não crê será condenado. Aqui o resultado da escolha do homem fica evidente. Por que pararmos de evangelizar? Visto que os sinais da volta do Senhor Jesus estão cada dia mais evidentes. Policiar as nossas ações, conforme está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, se mesmo com toda a nossa vigilância, prudência e perseverança viermos a pecar involuntariamente, a sua defesa está garantida conforme 1 João, capítulo 2, versículo 1. Mateus, capítulo 18, versículo 15, nos mostra como devemos proceder quando alguém investir contra nós. Se não surtiu o resultado esperado, proceda cautelosamente com o que diz Mateus, capítulo 16, versículo 17. O que diz Mateus, capítulo 18, 15? Devemos manifestar palavras e opiniões de convicções firmes, não dando margens a interpretações dúbias, conforme está lá escrito em Mateus capítulo 5, versículo 37. É preciso deixar claro, irmãos, da nossa diferença enquanto igreja em todos os sentidos. Diferença nas atitudes, na escolha, nas ações, nas reações que nos façam flagrantemente diferentes do mundo, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 14, e principalmente o que está escrito em Malaquias capítulo 3, versículos 13 a 18. Observe que aqui mencionamos as atitudes que devemos ter diante de Deus e dos homens. Exatamente, né? Essas condutas, irmãos, que devem ser regras básicas para aqueles que servem a Deus em meio à sociedade e diante do Senhor,
regras que não podem ser desprezadas, pois fazem parte do nosso processo de santificação. Esse processo, irmãos, se dará até o último dia de nossas vidas, conforme garante Mateus capítulo 24, versículo 13. Nós não podemos deixar de amar ao Senhor de todo o nosso coração, conforme está escrito Mateus capítulo 22, versículo 37, pregar o Evangelho, Marcos capítulo 16, 15 e 16, vigiar para não pecar, 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9, promover a reconciliação e a paz, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 9, Mateus capítulo 18, versículo 15. Precisamos, irmãos, ser conscientes que este processo de santificação, através da obediência às Escrituras Sagradas, que nos garantirá acesso à presença do Senhor, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. A omissão, irmãos, também é uma ação, ela é uma atitude que certamente vai custar muito caro para uma grande parte da atual igreja na terra. Dito isto, irmão, tudo sendo posto em prática nos garantirá o acesso a 7 promessas, digamos assim, né, que nós teremos diante do Senhor. E saberemos agora quais são essas herdades, né? O mais correto seria isso, essas herdades, aquilo que nós vamos herdar, tá certo? Primeiro, nós ver a Deus. Ver a Deus. Capítulo 5, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 4. Segundo, ter o nome do Senhor gravado na sua testa. Apocalipse capítulo 24. Terceiro, fazer parte do governo divino. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. 4. Servir ao Senhor no seu santo lugar. Apocalipse capítulo 19, versículos 1 a 9. Quinto, estar no lugar onde não haverá choro, morte, nem pranto, maldição. Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Está no lugar onde não haverá noite. É o sexto. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. E sétimo, participar no governo eterno do Senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. É bem verdade que nós estamos acostumados que após o arrebatamento, o desejo de nossos corações é estar no céu. Mas o céu, irmãos, nós precisamos entender que lá é um lugar. O céu é um lugar. O céu é o trono onde Deus habita e governa. Mas devemos ter consciência que a maior herança que teremos é exatamente aquilo que Moisés desejou, que é ver a face do Senhor. No entanto, o Senhor disse: olha, ninguém haverá que vendo a minha face continuará vivo, não é? Mas o Senhor passou e deixou ele ver a sua glória de costas, tá certo? Então essa deve ser a consciência que nós devemos ter, que nós deveremos herdar a maior bênção que existe, que é estar frente a frente, face a face, presenciando o Senhor como na verdade Ele é. Nós não o veremos mais assim por obnubilações, nós não veremos mais por conjecturas, mas sim agora face a face, assim será essa herdade que nós teremos. Então nós precisamos não somente cultuar, né, ao Senhor dentro das 4 paredes, mas principalmente estar procedendo com tais condutas enquanto durar o nosso processo de santificação, irmãos. Nós precisamos voltar a cumprir as missões que o Senhor estabeleceu. A igreja foi um dia chamada de
protestante. A igreja foi um dia chamada aqueles que tinham uma conduta diferenciada entre a sociedade, e hoje nós não estamos mais manifestando nada disso. Nós temos estado assim, recuado, resguardado, cultuando somente ao Senhor entre quatro paredes, e quem quiser conhecer melhor a Deus que vá lá, mas nós não estamos na maioria, não é? Levando, a maioria das igrejas não estão mais levando a palavra, não é? E nós também, como pessoa, como servos do Deus Altíssimo, individualmente, não estamos anunciando o Evangelho para que as pessoas possam crer e, ouvindo, né, possam ser estes salvos, tá certo? Então eu espero que este vídeo tenha servido para a sua edificação, seu despertamento, e assim você possa refletir, na verdade, nestes textos que aqui foram ditos, possa examinar e ver que cada atitude que nós tomamos tem uma repercussão, vai ter um desfecho, tá certo? Vai ter na presença do Senhor uma repercussão, vai ter uma consequência, e nós precisamos, dentro do processo de santificação, voltar a anunciar, a proclamar o Senhor, a termos conduta diferenciada do mundo, não participando daquilo que o mundo participa, mas sermos diferente, não diferente para querer se afastar daqueles que estão no mundo, porque eles só ouvirão o Evangelho através daqueles que, na verdade, têm a semente do amor de Cristo em vossos corações, tá bom? Então, você que ficou até aqui ao final deste vídeo, se gostou deste vídeo, deixe o seu like, tá ok? Deixe também seu comentário para que nós possamos trocar uma ideia, comentar a respeito. Participe, ajude, compartilhe este vídeo para que a plataforma entenda e repute o vídeo como interessante. Compartilhe, porque existem pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E como você não cooperou na elaboração da mensagem, pode cooperar na presença do Senhor, enviando a mensagem para aqueles que precisam ouvir dentro da sua própria congregação e para aquelas pessoas que também servem ao Senhor, e passará a se colocar à disposição de ministrar também o Evangelho em todo lugar que possa chegar. Tá bom? Um forte abraço, continue com Deus e até a próxima oportunidade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com a minha, a sua, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, na próxima oportunidade. Até lá.